A paz do Senhor, aos meus irmãos, aqui é o pastor Anderson. Estamos aqui no nosso local de trabalho e eu queria deixar uma palavra de meditação no Salmo 73, onde o salmista Asaf, que também é conhecido como ministro de louvor, instituído como ministro de louvor na casa do Senhor, no tempo de Davi, de Salomão, e ele vai dizer no Salmo 73, verso 1 até o verso de número 3, verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Ele ressalta aqui um dos atributos de Deus, a sua bondade. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos à sua morte, mas firme estão a sua força. No verso 5 está dizendo, não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Verso 6, pelo que a soberba o cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Verso 7, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. Verso 8, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Verso 9, ergue a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Verso 10, pelo que o seu povo volta aqui e as águas de copos cheios se lhes espremem. Verso 11, e dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? É interessante que Asaf era um ministro de louvor. Como acabei de ler, ele começa ressaltando um dos atributos de Deus, que é a sua bondade, a bondade de Deus. Só que o que me chama mais atenção é a sinceridade de Asaf. Ele não está se importando com a sua posição. Ele deixa claro que quase que os seus pés desviaram, mas quando? Ele vai dizer no verso de número 3, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Esse é o cuidado que um cristão tem que tomar. Por quê? Porque o cristão, ele tem que entender que, por mais que ele enfrente sofrimentos nessa terra, por mais que ele passe por privações nessa terra, de toda e qualquer espécie, ele tem que entender que ele é um servo do Senhor e que ele pertence ao Senhor. E sobre ele repousa uma promessa. Que promessa é essa? De participar de novos céus e nova terra. O cristão tem uma promessa de estar com o Senhor, de viver o melhor do Senhor. Vejamos que quando Jesus foi levado para ser tentado, levado pelo Espírito para ser tentado, Satanás oferece a ele todos os reinos dessa terra, mas ele rejeita. Ele rejeita por quê? Porque Jesus, ele sabia quem ele era, de onde ele tinha vindo, para onde ele haveria de voltar.
Nós temos que entender, irmão, quem nós somos. Entender de fato quem nós somos, quem é aquele que nos chamou, nos escolheu para fazermos parte do seu reino. E aí, quando a gente começarmos a entender quem a gente somos agora em Cristo Jesus, nós somos herdeiros de uma grande promessa, de um reino inabalável. Nós somos herdeiros de uma promessa imensurável. Deus nos fez uma grande promessa. Só que nós temos que tomar cuidado, porque enquanto nós estivermos nessa terra, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos fazer que nem Asaf, começar a olhar para os ímpios dessa terra, para a sua fartura, para a sua suposta alegria, para as suas regalias, para o engano que o ímpio vive, e achar que ele vive bem, e que nós não estamos vivendo tão bem assim, estando com Deus. Asaf, ele é tão corajoso, que ele não se envergonha de mostrar que o que de fato tinha quase acontecido com ele. Ele diz que quase os pés dele se desviaram. Quando ele começa a olhar para o ímpio, para as regalias da vida do ímpio. Só que é que o ímpio não sabe que a sua vida, o modelo de vida que ele está levando, está sendo preparado para passar por um período de julgamento e de sentenciamento eterno. Agora, nós que estamos servindo ao Senhor, nós sabemos que não é fácil. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Foi o que Jesus disse. No mundo nós teremos aflição, mas a diferença entre o cristão que serve ao Senhor e passa por aflição é que Paulo escreveu, diz que as aflições deste tempo presente não pode ser comparada com a glória de Deus que em nós há de ser manifestada. O ímpio, o que ele vive é agora, o momento. Na eternidade, para o ímpio não tem